Eu sinto saudade dos irmãos quando eles não conseguem vir. Né? Não dá saudade? Dá, né? Um abraço para os irmãos que estão na internet aí. Eu sei que em breve vocês vão poder estar aqui com a gente presencialmente. E a gente vai poder se abraçar e estar todo mundo junto, como família, como corpo de Cristo, como igreja reunida aqui nesse lugar. Gente, hoje nós vamos para a última ministração da série sobre justificação. Tem um pessoal de Goiânia assistindo, né? Nós somos um povo meio internacional aqui, aí quando vê a transmissão está chegando para muita gente, né? Tem o pessoal no Maranhão, tem o pessoal em Goiânia, tem o pessoal em São Paulo, todo mundo está espalhado. E tem o pessoal em Ananindeua, que não é outro estado, mas é bem aqui. Mas está todo mundo reunido. A gente está chegando na última ministração da série, a série Justificação. E eu já queria convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, porque nós vamos mergulhar em Romanos, capítulo 8 hoje. E o tema da ministração é o Espírito vence a carne. Esse é o tema da ministração de hoje. E se você lembra do que tem sido construído ao longo dos últimos domingos, você percebe que o apóstolo Paulo, ao entrar nessa parte que fala sobre o processo de redenção, justificação, santificação, ele deixou claro que em Cristo nós temos um único caminho e que esse caminho ele não pode ser dividido, ou seja, ou nós estamos debaixo de um governo ou debaixo de outro governo. Não é possível se dizer ou se declarar de Cristo tendo um outro estilo de vida, e não é possível dizer que conhece a Cristo se o estilo de vida não acompanha essa confissão, essa declaração. E quando você vai para o capítulo 7 de Romanos, no versículo 24, Paulo faz uma declaração, ele diz: desventurado homem que sou, ou seja, abominável, que abominável homem que sou, quão mau é este homem, miserável homem que sou. E ele faz uma pergunta, ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo declarando e vendo como o seu ser, o seu interior, ele deseja aquilo que é reprovável, deseja aquilo que não é digno. Só que quando ele chega no capítulo 8 de Romanos, ele faz uma outra declaração logo no verso 1. Logo no verso 1 ele faz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, enquanto no capítulo anterior ele fala que ele é miserável, no capítulo 8 ele já começa com uma convicção no coração. Ele reconhece a miséria do ser humano em relação aos desejos que são reprovados diante de Deus. Entretanto, ele entende que existe uma direção, existe um caminho, existe uma maneira em que se pode viver uma outra realidade, Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque há uma mudança no estilo de vida. Então, se no capítulo 7, o apóstolo Paulo praticamente não menciona nada a respeito do Espírito Santo, no capítulo 8, ele vai 17 vezes falar da pessoa do Espírito Santo. No capítulo 7 de Romanos, o eu está no centro, e ele declara então que quando o eu está no centro, existe um resultado, o resultado é morte. Mas agora no capítulo 8, ele vai falar de uma outra forma. Ele vai falar muito do Espírito Santo. E quando ele diz que quando o Espírito Santo está no controle, quando o Espírito Santo está no centro, o resultado é vida. E é isso que nós vamos mergulhar então na manhã de hoje, sobre o ministério, a multiforme maneira do Espírito Santo agir sobre as nossas vidas. Então eu quero convidar você a abrir Romanos capítulo 8, a gente vai ler a partir do verso 5. Romanos capítulo 8, a partir do verso 5. Diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. E esse Espírito aí você vai observar, está com letra maiúscula, né? Verso 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus.
Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Verso 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí você observa Espírito com E minúsculo, não é isso? Então aqui a gente está fazendo a separação do Espírito de Deus, com E maiúsculo, do Espírito do homem, E minúsculo, tá bom? Verso 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, não estamos em dívida. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guarde isso, verso 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Muito forte o que o apóstolo Paulo está falando aqui, mas antes de entrar exatamente no que ele está falando, eu quero dar algumas explicações a vocês. A primeira é que quando a gente lê o texto, ele fala 17 vezes a respeito do Espírito, mas você precisa de separar quando ele está falando do Espírito Santo, que é com E maiúsculo, e quando ele está falando do Espírito do homem, com E minúsculo. Então, toda vez que você encontrar o E maiúsculo, ele está se referindo à pessoa de Deus, ao Espírito de Deus. E por que é importante nós sabermos disso? Porque o homem ele é formado por mais de uma parte. Existem alguns teólogos que vão dizer que o homem é tripartite, ele é corpo, alma e espírito, mas existe outra linha que diz que ele é só duas partes, o corpo, matéria, e uma outra parte que agrega as emoções, a alma no caso, e o espírito, como se fosse uma só coisa. Não é relevante para nós nesse momento discutir se nós somos três ou duas partes. O mais importante é nós entendermos que existe uma parte que é matéria, que é esse corpo, existe uma parte que está ligado às nossas emoções, a quem nós somos, e existe algo que nos conecta a Deus. Se você quiser acreditar que é por conta que a sua alma e o seu espírito se conectam a Deus, isso não é o central, não é a parte mais importante. Mas você precisa entender como funciona esta relação e que o próprio apóstolo Paulo vai apresentar, que é a relação entre o que o corpo deseja e aquilo que o Espírito de Deus deseja. Esse é o principal ponto que nós temos que ter em mente. Um outro aspecto que a gente tem que ter em mente é que a carne em si, a matéria em si, por si só, ela não faz nada. A partir do momento que uma pessoa morre e ali está o corpo dela no caixão, ali não há mais nada, ela em si só não tem impulsos, desejos, nada, porque o que traz significado para tudo aquilo que o corpo deseja é o que a alma quer. O que a alma quer é vivenciado no corpo, pelos seus desejos, mas o corpo em si, ele não gera nada naturalmente, a não ser os aspectos da própria natureza biológica. Nós temos quantos sentidos? 5. Voltando aí para a aula de ciências, corpo humano, nós temos 5 sentidos. Qual é a maneira que o homem se relaciona com a vida? Através dos 5 sentidos. A maneira que ele absorve as experiências da vida? Através dos 5 sentidos. O que faz esses 5 sentidos naturais serem entendidos pela nossa alma
e trazer significado sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que a gente deseja, sobre aquilo que a gente cobiça, sobre aquilo que a gente quer alcançar. Compreendido essas coisas, eu quero trazer uma ilustração para vocês. Eu estava assistindo um filme com o Daniel, que eu acho muito legal esse filme, que é Truque de Mestre. Quem já viu esse filme? Truque de Mestre. Eu acho muito legal. São mágicos, né? São 4 mágicos e cada um tem uma habilidade e eles ficam fazendo truques de mágica a nível global, né? Só que tem um personagem entre os 4, que são chamados de cavaleiros, que ele trabalha com o que seria o hipnotismo, né? A questão da influência da mente. E logo no primeiro filme, são 2 filmes, mas no primeiro filme, naquela cena em que vou dar spoiler do filme, né? Você que ainda não viu, você vai ver quando chegar em casa. Numa cena, eles vão roubar um banco, o dinheiro dentro de um cofre de um banco, e eles estão numa plateia enorme, fazendo o show de mágica deles, e durante o show de mágica, eles simulam que vão escolher aleatoriamente um personagem, uma pessoa, e essa pessoa é cliente de um banco, e aí eles fazem essa pessoa acreditar que ela foi para dentro do cofre do banco dela, e que o dinheiro saiu de lá, e é tudo ilusão, tudo ilusão. Mas quando o filme vai explicar por que aquela pessoa estava naquele dia, naquele auditório, quando o filme vai explicar o que foi que aconteceu, que levou aquela pessoa para estar ali, e que fez sentido num projeto muito maior, ele vai dizer que esses cavaleiros trabalharam com este homem, sugerindo coisas para ele no dia a dia dele. Então, tocaram nele e falaram Las Vegas, tocaram nele e falaram cassino, tocaram nele, foram sugerindo coisas para ele, e o inconsciente dele começou a absorver isso. Teve uma cena que ele joga aquela ficha de cassino e do lado dele ele olha, ou seja, é como se eles estivessem trabalhando uma programação na mente daquele homem, para que ele quisesse estar ali naquele auditório naquele dia, e passasse pela experiência que estavam propondo para ele. Onde eu quero chegar com essa ilustração? Todos nós, todos os dias, através dos 5 sentidos, estamos sofrendo esse tipo de influência e essa tentativa de programação. Porque o mundo que jaz o maligno, que tem um sistema de valores diferente do reino de Deus, está o tempo todo, através dos 5 sentidos, tentando minar a tua mente, a minha mente, o teu coração, o meu coração, a querer, a desejar, a cobiçar, a buscar tudo aquilo que ele prega como valor, como importante, como necessário. E quando a gente não percebe isso, nós nos vemos escravos de tudo aquilo que esse sistema do mundo oferece. E é daí que vem a ambição, daí que vem a cobiça, daí que vem tudo aquilo que nós precisamos lutar diariamente, muitas vezes nos levando a pecar. Muitas vezes nos levando a pecar. Porque quando o teu corpo biológico tem um desejo e uma necessidade, e ela é incentivada por um padrão do mundo, esse padrão, ele está te levando à inimizade com Deus. Ele está te levando a te afastar de Deus. E quantas pessoas programadas, e aí depois eu vou falar algo a respeito disso, porque nós não somos inocentes a respeito disso, mas incentivadas, programadas, manipuladas, movidas por uma influência do mundo, tomamos decisões que escravizam o ser humano em vícios e por aí vai. E aí quando a gente fala de vício, gente, não existe só vício, álcool, droga, não existe esse tipo de vício, tá? Vícios, aquilo que te leva a depender daquilo necessariamente. Tu não consegue te ver livre daquilo, preso, escravo. E aí você começa a perceber que uma falsa liberdade está escondendo a verdadeira escravidão. Se você entendeu isso até aqui, quando nós mergulharmos nesse texto, ele vai começar a se revelar para ti, fazendo um sentido esclarecedor. Por que a gente precisa entender isso? Porque nós não somos inocentes nesse processo. Às vezes a gente desenha o corpo de um lado, o espírito do outro e a alma como se fosse inocente no meio. E aí parece aquele negócio do anjinho de um lado e do demôniozinho do outro, né? Para quem eu vou dar ouvido? Aí você dá ouvido mais para um e aí faz coisa boa, dá ouvido para o outro, faz coisa ruim. Não, a gente não é inocente. A gente não é inocente nesse processo porque a liberdade de escolha está nas nossas mãos. Nós não somos inocentes.
Aí, por que isso, pastor? Vamos lá, Gênesis. Gênesis, a maior prova de amor de Deus foi dizer assim mesmo: homem, humanidade, vivam livremente. Façam o que vocês quiserem fazer aqui. Gênesis 2. Façam, vivam livremente. E aí ele diz assim mesmo: mas eu vou botar limite no coração de vocês. Vivam livremente, mas não façam isso aqui. Disciplinando o coração do ser humano. Ou seja, o nosso coração pode fazer escolhas, deve fazer escolhas, mas nem todas as escolhas convêm. Nem todas as escolhas glorificam a Deus. Nem todas as escolhas alegram o coração de Deus. Então nós não somos inocentes nesse processo. Porque se eu inclino o meu coração a um desejo que é reprovado diante de Deus, eu sou o responsável por me expor a essa situação. Se eu inclino a minha vida a ver, a desejar, a ter contato com aquilo que eu sei que é reprovado por Deus, eu sou responsável por isso. Porque nós colhemos o fruto daquilo que a gente planta, lei da semeadura. Então, todo mundo aqui já entendeu que nós não somos inocentes, entendeu que nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas, entendemos que existe uma influência do mundo que exerce uma guerra forte e veemente contra nós, ok? Tranquilo até aqui? Beleza. Agora nós vamos para o texto, porque no texto o apóstolo Paulo vai apresentar para nós a multiforme maneira do ministério do Espírito Santo sobre a vida do ser humano, sobre a vida daqueles que declararam que entregam sua vida ao Senhor. Nós não lemos os versos iniciais do 1 ao 4, mas do 1 ao 4 você vai perceber que o Espírito Santo nos liberta da escravidão, nos capacita a obedecer os preceitos da lei, mas a partir do verso 5 ele fala sobre uma predisposição à santidade. Ou seja, existem duas forças antagônicas exercendo influência sobre a nossa vida. Uma está puxando para aquilo que o mundo quer e outra está puxando para aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Verso 5 de Romanos 8 está falando exatamente dessas duas forças. E o apóstolo Paulo, falando a respeito disso, lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, ele vai explicar o que é o que é essa influência dessa força antagônica. Gálatas capítulo 5, verso 19. Ele vai falar quais são as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, se nós temos duas forças antagônicas, e a Bíblia declara o que é obra da carne, e se você continuar lendo, você vai ver depois o fruto do Espírito. Mas se nós entendermos isso, nós precisamos compreender e ter clareza no nosso entendimento. Não tem como caminhar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Não tem, são antagônicos. Os resultados, eles são opostos. E eles são colhidos pelo próprio homem segundo as suas escolhas. Então você vai ter duas categorias de pessoas: os que não são regenerados, e esses que não são regenerados, eles estão vivendo segundo a carne, segundo a perspectiva e a disposição da sua mente, que está inclinada aos desejos da carne, vivendo um padrão de comportamento que, segundo a carne, e que resulta num estado espiritual. Que estado espiritual é esse? Inimizade com Deus. E o resultado disso é morte. Mas nós temos a segunda categoria, a categoria dos que são regenerados. E quem são os regenerados? São aqueles que estão no Espírito. Essa perspectiva de vida deles, a mente deles está inclinada às coisas do Espírito. O padrão de comportamento que eles vivem está de acordo com o Espírito. E o resultado espiritual é vida e paz. É por isso que muitas vezes as pessoas estão procurando felicidade, estão procurando ter vida, estão procurando ter paz, mas elas estão procurando isso no caminho que não leva a isso.
Só existe um caminho que leva à vida e à paz, é Cristo Jesus, e andar segundo o Espírito. Quando você escolhe ter essas coisas indo pelo caminho errado, não tem como você colher manga de uma fruta de pitaia, de uma árvore de pitaia. A árvore de pitaia vai dar pitaia e a árvore de manga vai dar manga. Não tem como você querer um resultado indo por um caminho que não traz esse resultado. Aqui está entendido, gente? Está claro até aqui? A gente está conseguindo caminhar bem até aqui? Amém? Você entende isso? E quando você vai para Romanos 8, 9, você vai perceber que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mesmo diante dessa realidade da luta que nós enfrentamos, o Espírito Santo de Deus, ele está habitando dentro de nós. Diz assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, qual é a evidência que nós somos de Cristo? É a habitação do Espírito Santo em nós. Essa é a evidência. É o Espírito quem aplica a obra da redenção em nós. A sua presença e ação em nós. Em nenhum homem pode se tornar cristão sem a ação do Espírito Santo. Nós passamos a pertencer a Cristo quando o Espírito habita e opera em nós. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Qual é essa evidência? O Espírito Santo governando a minha vida, instruindo a minha vida. Quando a gente fala Espírito, parece uma coisa muito subjetiva, mas Deus é Espírito e Ele é uma pessoa. Então, quando você entende Ele agindo em você, toda vez que você lê a palavra Espírito Santo, você precisa compreender que o próprio Deus, na grandeza que Ele é, na imensidão que Ele escolheu, Ele decidiu na sua soberania e na sua eternidade habitar em nós, obras das suas mãos. E através desta habitação, Ele é glorificado quando nós aceitamos fazer aquilo que alegra o seu coração. Parece estranho isso, não é? Porque a gente não merece. Parece estranho isso porque nós somos tão limitados e tão imperfeitos. É por isso que a gente tem que parar de ser teimoso. Parar de ser teimoso e se submeter à poderosa mão de Deus. Parar de ser teimoso e insistir por um caminho que não leva a Ele. Porque é burrice. É burrice ir por outro caminho. É burrice. Se Deus escolheu nos dar todas essas condições, escolher outro caminho distante dele é burrice. Verso 10 diz o seguinte: que o Espírito Santo vivifica o nosso espírito. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. A gente já falou isso aqui. Lembra do primeiro Adão e do segundo Adão? O corpo está morto por conta do pecado, mas o espírito, espírito com E minúsculo, ou seja, o nosso homem interior, o nosso ser interior, aquilo que nos conecta a Deus, ele pode experimentar uma outra experiência, que é uma experiência de viver por causa da justiça, que é a experiência em que o Espírito Santo opera, transforma o nosso ser e nos faz ter uma nova vida. Em outras palavras, o princípio da decomposição do nosso corpo, que leva à morte, encontra-se em cada um de nós. Mas por meio da mortalidade física nós experimentamos algo, e o nosso espírito consegue experimentar a renovação em Cristo Jesus. Então nós somos vivificados e ganhamos uma nova vida em Cristo. Os cristãos têm ainda de submeter a morte como salário do pecado, porque são pecadores. Entretanto, uma vez que Cristo está habitando em nós, o seu Espírito habita em nós, ele tem a presença do Espírito dentro dele, e isso lhe dá garantia de finalmente ser ressuscitado dentre os mortos. E essa ressurreição, ela é feita com Cristo. O texto vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que vai nos vivificar. No verso 11, o apóstolo Paulo vai falar que ainda o Espírito Santo, ele dará uma nova vida para o nosso corpo mortal. E a gente vê isso muito evidenciado na própria vida de Jesus. Vocês lembram quando Jesus,
ele apareceu para os discípulos após a ressurreição. Os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, estavam com medo por conta da perseguição. Eles disseram: como mataram o nosso mestre? A gente acreditava que ele era o libertador de Israel. E eles ficaram com medo, porque quando viram Cristo morrer, eles acharam que tudo aquilo que eles viveram durante 3 anos era mentira, não era realidade. E agora, o que seria da vida deles? Eles estão dentro de um ambiente fechado. O Senhor Jesus aparece no meio deles e eles acham que Jesus era um fantasma. Você lembra dessa história? E aí Tomé, a grande frase de Tomé, né? E parece São Tomé, tem que ver para crer, é dessa experiência. Porque Tomé, duvidando de que Jesus era Jesus, Jesus vira para ele e diz assim mesmo: vem aqui, pega nas minhas mãos, vê as feridas nas minhas mãos. Vem aqui, pega aqui no meu lado, vê o buraco aqui da lança que entrou aqui do meu lado. E aí surgiu então essa ideia de que tem que ser, parece Tomé, tem que ver para crer. Mas o corpo que Jesus estava experimentando ali era um corpo de glorificação. Ele já havia sido morto, ressuscitou e ressurgiu de forma glorificada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que eu e você, salvos em Jesus Cristo, experimentaremos, apesar de passarmos pela morte, experimentaremos a glorificação dos nossos corpos. Quando isso vai acontecer? Isso pode acontecer em 2 momentos. Ou se Jesus voltar e nós ainda não tivermos encerrado os nossos dias aqui na terra, o nosso corpo será transformado em glória no momento da ressurreição em Cristo. Ou se nós já tivermos encerrado os nossos dias aqui na terra, já tivermos sepultado, já tiver virado farelo, misturado do pó da terra, nós seremos ressuscitados, voltaremos em corpo glorioso. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Só que ele diz também que esse ministério do Espírito Santo nos torna devedor. E aí você vai para o verso 12. O verso 12 ele vai falar então que o Espírito Santo é o nosso credor e que nós somos devedores. Olha o que diz o texto: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se nós estivermos devendo alguma coisa para a carne, significa dizer que o governo que estava sobre a nossa vida era o governo do pecado. Mas lembra que a gente leu antes? Se estamos em Cristo, se vivemos segundo o Espírito, é outro governo. Então a nossa dívida não é com a carne. A nossa dívida não é com quem governa pela carne. A nossa dívida é com o Espírito Santo. E Ele é o nosso credor. Por que Ele é o nosso credor? Porque Ele, habitando em nós, nos capacita a viver uma nova vida. Ele é a fonte do poder que nos conduz à santidade. Todo cristão é eternamente devedor ao Espírito Santo, mas nada deve à carne. O dever do crente não se funda na obrigação moral, antes é uma dívida a saldar. Vou falar de novo. O dever do crente, esse devedor, o dever que ele tem, não se fundamenta na obrigação moral, antes é uma dívida a saldar. Ou seja, você sabe que tem esse compromisso a ser honrado. Então não é uma obrigação moral, eu preciso ser visto pelas pessoas como alguém bom, eu preciso ser visto pelas pessoas como alguém de moralidade. Não é disso que está falando. Eu preciso viver como se eu estivesse devendo ao Espírito Santo. Então eu tenho uma dívida a pagar. Sabe quando a gente tem uma dívida a pagar e você começa a planejar toda a sua vida para quitar essa dívida? Aí eu vou economizar daqui, eu vou fazer um trabalho aqui, eu vou me organizar sobre isso, aí você vai caminhando com um propósito. É isso aqui. Se eu entendo que eu tenho um saldo com o Espírito Santo, então eu me afasto do pecado, eu me afasto da influência mal, eu não vou me meter com isso daqui, esse ambiente não é mais para mim. Isso aqui não está acrescentando nada. Não, essa escolha aqui não vai me levar a algo bom. E aí você começa então a ter posicionamentos. E esse posicionamento te leva a essa experiência. Como se alguma dívida precisasse ser saldada. Verso 13. Estamos chegando no final. O Espírito Santo nos capacita a triunfar sobre o pecado. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis.
No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Como é que a gente faz morrer os atos do nosso corpo? Como é que a gente faz tolir os desejos que nos levam à morte? Como é que a gente faz para escolher aquilo que nos leva à vida? O próprio texto está dizendo: se pelo Espírito fizerdes morrer. Só é possível experimentar isso pelo Espírito Santo de Deus. Só é possível experimentar isso através da direção do Espírito Santo. Então só há dois estilos de vida: viver segundo a carne ou mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Existe um tipo de vida que leva à morte e um tipo de morte que conduz à vida, que é quando você nega a si mesmo. E quando você se nega, você se submete à autoridade de Deus. E o que é mortificação? O que seria mortificação? A mortificação descrita nesse texto é reconhecer o mal como mal e repudiá-lo veementemente. Abre comigo Gálatas capítulo 5, verso 24. Gálatas capítulo 5, verso 24. Então, nós precisamos repudiar veementemente o mal. Diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, colocaram na cruz esse estilo de vida. O pecado, os desejos estão crucificados com Cristo Jesus. Então, é rejeitar, repudiar veementemente o pecado, o mal. Então, embora sejamos completamente passivos com relação à justificação, que foi um ato de Jesus, e a regeneração, que também foi um ato de Jesus, quando se fala de santificação, é um ato que eu e você somos responsáveis, porque depende das nossas escolhas. Nós precisamos ser inflexíveis em nossas decisões. Inflexíveis. Se não é para olhar, não vamos olhar. Se não é para tocar, não vamos tocar. Se não é para ser descontrolado, então não vamos ser descontrolados. Abre comigo Mateus capítulo 5, verso 29. Mateus capítulo 5, verso 29. A gente vai ler o 29 e o 30. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Entendamos aqui que Cristo Jesus não está sendo literal aqui. Apesar de a lei falar sobre olho por olho, dente por dente em relação a erros cometidos, a justiça que precisava ser feita, nesse caso aqui Jesus não está fazendo essa relação. Ele está só mostrando a seriedade e a gravidade que nós precisamos ter para enfrentar aquilo que não é bom, aquilo que não edifica, aquilo que leva a pecar. Ou seja, se existe algo na tua vida que está te levando a pecar, arranca e lança fora. Porque é melhor você saber que você não tem isso e isso te aproximar de Deus, do que você insistir em carregar isso nas tuas costas e isso te afastar de Deus. E é nessa hora que a gente tem que dar uma de OLX. Desapega. Desapega. Porque tem muita gente apegado com coisas que viram de estimação, que viram algo inegociável para si, e quando você se porta desse jeito sobre essas coisas, é como se você estivesse igualando a Deus. E não tem como você igualar nada a Deus. Indiretamente, inconscientemente, o nosso comportamento, quando a gente se apega demais a essas coisas, é como se a gente estivesse colocando elas no mesmo nível de Deus. E você já pensou? Deus, o Criador de todas as coisas, que deu o seu Filho por amor de nós, morreu na cruz, sofreu, prometeu que nos daria vida abundante, e a gente está igualando esse Deus perfeito e justo, que escolheu habitar em nós,
igualando ele aos mesmos desejos e às mesmas coisas que a gente não quer abrir mão. Não sei você, parece ignorância isso. Não faz sentido. É porque muitas vezes a gente vive a vida de forma inconsequente. A gente não quer encarar a realidade como ela deve ser encarada. Então Jesus está dizendo aqui, se isso está te prejudicando, larga isso. Abre mão disso. Se isso não está te fazendo bem, não insiste nessas coisas. Porque é melhor você saber o caminho que você está trilhando para a vida do que você insistir em carregar isso e o seu caminho final ser morte. É isso que o texto está dizendo. No verso 14, ele nos orienta a um outro princípio em relação à ação do Espírito Santo, porque nós fomos tidos como filhos de Deus. Se você ler toda a história e perceber a maneira como Deus se revelou, a revelação progressiva de Deus em toda a história, você vai perceber que Deus era tido como Criador. No Antigo Testamento era o Deus Criador, que fez os céus e a terra. Mas a partir do momento em que Deus revela o seu Filho Jesus à humanidade, ele deixa de ser o Deus Criador e passa a ser Deus Pai. Ele continua sendo Criador, mas agora agregando sobre os seus ombros paternidade. Ele é Deus Pai. E ele, como Deus Pai, se revela até os seus filhos. E a gente já leu nos versículos anteriores que aqueles que são chamados filhos de Deus são aqueles que possuem o Espírito Santo. E olha só que coisa interessante, Jesus ensinou a orarmos a um Deus Criador que é Pai, Pai nosso que estás no céu. E Jesus entendeu que ele era o seu Pai, porque no dia em que ele foi ser batizado, os céus se abriram, e a voz que ele escutou do céu foi: este é o meu filho amado, eu tenho prazer na vida dele. Ele começa a se revelar como Pai. E o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessa ação do Espírito Santo que nos orienta como filhos de Deus. E a gente começa a entender no verso 14: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E isso derruba um ditado que o mundo diz, que todo mundo é filho de Deus. A palavra de Deus não diz isso. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criação de Deus. Todos foram criados por Deus. Todos carregam a imagem e semelhança de Deus. Porque isso não foi revogado com o pecado. Com o pecado veio os espinhos sobre a terra, veio a fadiga do trabalho. Tudo isso foi consequência do pecado. Mas Deus não desfez a imagem e semelhança como característica do que Ele criou. Todos nós, o mendigo, o homem, mulher, todos carregam a imagem e semelhança de Deus como está descrito em Gênesis. Só que aqui, na revelação de Deus, não mais apenas como Criador, mas na revelação dele como Pai, ele está dizendo o seguinte: que só quem é guiado pelo Espírito de Deus é considerado filho de Deus. E aí você começa a perceber que é sério tudo isso. Afinal de contas, foi o Filho de Deus que morreu na cruz. Não foi qualquer coisa que aconteceu, foi um sacrifício que foi feito. E olha só como isso se reverbera para os nossos dias. É que a paternidade de Deus não é universal. A paternidade de Deus é real e experimental. Uma vez que nós podemos ter a garantia de que somos guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos constrange e nos compele a viver como filhos de Deus. Assim, não apenas nos tornamos membros da família de Deus, mas também agimos como tal. Não apenas somos adotados como os filhos de Deus, somos também orientados a viver como seus filhos. Porque não adianta você ter um pai e não saber o que precisa fazer. Não adianta você sentir paternidade e não saber o que alegra o coração do teu pai. Então, quando Deus nos atrai à paternidade pela ação do Espírito Santo, Ele também nos guia e nos orienta. Lembra que quando Ele foi aos céus, Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês um conselheiro, o Espírito Santo. Ou seja, eu preciso ir, Ele disse, para que Ele venha. Quando Jesus vai, o Espírito Santo então
desce revelado à sua igreja. Esse Espírito Santo, quando você vai ver a tradução do grego, é Paracletos. Paracletos é exatamente isso, conselheiro. Conselheiro. E quando você vai para o Antigo Testamento, sobre a revelação de Deus na humanidade, vai dizer que um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você percebe que no próprio atributo de Deus, nas próprias características de quem Deus é, está o papel de alguém conselheiro. Mas não é qualquer conselheiro. Já que a gente falou de filme no começo, né? Tem aquele filme lá do Rich, o Conselheiro Amoroso, coisa de doido, né? Pois é, não é esse tipo de conselheiro, não. Não é aquele conselheiro que dá conselho que o nosso coração quer receber, como se fosse massagear o nosso ego, sabe? Às vezes a gente é meio sem vergonha. A gente tem que ser sincero. A gente é meio sem vergonha porque quando a gente, eu estou precisando buscar um conselho, ajuda, a gente sabe com quem a gente pode ir atrás de conselho, porque a gente sabe que por ali vai vir um conselho de encontro com o que a gente quer. Mas quando a gente sabe, não, eu não vou procurar ali o pastor porque vai vir chumbo grosso dali. Não vou. Ele vai falar muito sério para mim, vai me confrontar, não vai ficar algo legal. Eu não vou por esse caminho, né? A gente é sem vergonha. A gente tem que parar com isso. Quem tem que ser árbitro nos nossos corações é a paz de Deus, que vem pela sua palavra. Se a palavra que está sendo dita e é ela que está sendo ensinada, é ela que tem que trazer paz no nosso coração. Porque se a gente for sentir paz pela palavra das pessoas, não faz sentido a gente estar aqui. Não é verdade? Não faz sentido. Não faz sentido. Busca um psicólogo, busca um guru. Não faz sentido. Um coach. Não mete os coach agora, rapaz. Não vai engrossar esse caldo. Não vai por aí, não. Verso 15. No verso 15, ele vai dizer o seguinte: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes em uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. E essa palavra, adoção, que nos faz ter essa relação familiar, significa ser aceito na família como um filho adulto. E essa palavra Abba é uma palavra do aramaico, e ela está colocada aí como uma declaração enfática, e ela é usada pelos judeus como um termo familiar quando um filho se dirige ao seu pai. Quando a gente entende esse termo adoção, e apesar de que nos nossos dias ele soa com um certo artificialismo para os nossos ouvidos, mas nessa época desse primeiro século, quando um filho era adotado, ele era escolhido deliberadamente. A nossa cultura ocidental acaba nos fazendo depreciar o processo adotivo, porque é como se através de uma rejeição alguém viesse ser adotado. Nessa perspectiva dessa cultura não era assim. Quando se falava de adoção, era o seguinte: eu quero perpetuar a minha descendência, e eu entendo no meu coração que você pode ser a pessoa que vai perpetuar a minha descendência, então eu te adoto, te tenho como filho, você passa a ser meu e ganha todos os direitos de herança sobre a minha família. É isso que quer dizer. Então, quando Jesus morreu na cruz e Deus declarou o seu amor para mim e para você através do sacrifício de Jesus, nós fomos adotados porque nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus. E isso não foi porque é algo depreciativo, mas simplesmente porque ele diz: eu quis escolher você. Eu quis te escolher. E por mais que a gente não entenda o abandono, mas o que de fato aconteceu foi que pela escravidão do pecado, Satanás nos abandonou. E aí o resgate veio através do amor que nos constrange. O amor de Cristo Jesus. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então nós temos acesso a Ele. E podemos declarar: Abba, Pai. A pessoa adotada, ela perdia todos os direitos da sua família antiga e ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo da nova família.
O filho adotivo tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai. E ainda que nascessem depois outros filhos com verdadeira relação sanguínea, isso não afetava os seus direitos. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada. A pessoa adotada era considerada uma nova pessoa que entrava numa nova vida. E mesmo que ela tivesse dívidas anteriores, após a adoção, essa dívida era cancelada. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha do seu novo pai. E como dois privilégios dessa adoção, a gente tem a oportunidade de chamar Deus como Pai, e a gente também se torna herdeiro das riquezas desse novo Pai. A adoção nos confere o nome de filho, direito de herança. A regeneração nos confere a natureza de filho e a aptidão para a herança. E porque os crentes não têm apenas a posição, mas também o coração de filhos, é que eles podem clamar Abba, Pai, que quer dizer paizinho. Paizinho. E quem é a testemunha dessa nossa filiação? Verso 16. O Espírito Santo é ele que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo de Deus que testifica no nosso coração que nós não somos obra do acaso, que testifica no nosso coração que nós não somos um erro, que testifica no nosso coração que nós não somos consequências da vida do acaso. Nós somos projeto de Deus. Ele que testifica: vocês são propriedade minha, vocês são meus filhos. E o que é interessante é que essa palavra aqui, que declarada como filho nesse texto, não é a mesma do verso 14, porque no verso 14 a palavra é uioi, que é filho mesmo, mas nessa daqui a palavra é tekna, que significa criança, ou seja, dependente de Deus. É Ele que testifica no nosso espírito que somos dele como propriedade, mas também somos dependentes dele como crianças que dependem do seu Pai. E o penhor da nossa herança é o Espírito Santo, verso 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Não somos apenas filhos, mas também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo que habita em nós e nos selou para o dia da redenção é o penhor desse resgate, a garantia de que aquilo que Deus começou irá completar. O sofrimento com Cristo sempre há de preceder a glória com Cristo. É por isso que nós padecemos nesse mundo leve e momentaneamente, porque há uma glória que há de vir. O sofrimento é o caminho para a glória. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Essa foi a ordem designada pelo próprio Cristo. Mas é confortador saber que depois de todos nós participarmos desse sofrimento com Ele, nós poderemos ouvir o que está escrito em Mateus, capítulo 25, verso 21. Mateus, capítulo 5, verso 21. 25, Mateus 25. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Como será glorioso o dia que a gente vai poder ouvir da voz do nosso Deus dizendo: muito bom, meu servo, vem descansar comigo. Vem para o gozo do teu Senhor. E o que Paulo está falando termina aqui no verso 17. Mas o que continua ecoando dentro dos nossos corações, para daqui a pouco, quando a gente sair por essa porta, e você que está na internet, desligar a internet aí, sair do YouTube. O que acontece? Deixa eu dizer para você, você lembra da história do filme que eu contei no começo? Do truque, das influências e tudo mais? Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1. 2 Coríntios 10, 1, para a gente encerrar. Eu mesmo, Paulo, vos rogo,
pela paciência e bondade de Cristo. Eu que, segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando eu estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir, para com alguns que imaginam que nos conduzimos por um padrão meramente humano. Em outras palavras, o que Paulo escreveu aqui foi o que eu falei ainda agora, tá? Que a gente quer buscar ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos. E ele está dizendo assim, ó, se for para eu falar para vocês aquilo que os ouvidos querem ouvir por conta do valor do mundo, então que vocês não me obriguem a, quando eu estiver com vocês, eu tenha que ser ousado, duro no falar, firme no falar, né? Então tenham um coração disposto a entender que o padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. Aí ele continua: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo o padrão deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde que se alcançar, assim que alcançardes a perfeita obediência. O que Paulo está dizendo? Que existe um padrão no mundo, existe uma guerra que a gente trava contra o mundo, que essa guerra, que essas armas que o mundo usa, tentam nos afastar do conhecimento de Deus, plantando na nossa mente vãs filosofias, gerando no coração das pessoas arrogância e fazendo com que esse comportamento afaste as pessoas de Deus. E ele faz um alerta: não tem como usar as mesmas armas achando que vai se ganhar essa guerra usando as mesmas armas. Porque enquanto a arma do mundo é afastar de Deus, a arma que a gente vai lutar é a arma que nos aproxima de Deus. É a arma que nos aproxima de Deus. E como é que a gente se aproxima de Deus, gente? Tendo intimidade com Ele. Não tem como se aproximar de Deus sem ter tempo de oração. Não tem como se aproximar de Deus sem jejuar. Não tem como se aproximar de Deus sem ler a Bíblia. Não tem como se aproximar de Deus não estando em ambientes, em situações que te contribuem para isso. Não tem. Quanto mais distante disso você tiver, mais alvo você será das influências do mundo, como eu falei no início daqui, da ministração. Então, eu quero convidar você a esta semana, nós iniciarmos uma semana de jejum e oração. E aí você vai dizer: pastor, tá, a gente vai jejuar e orar, a gente vai jejuar e orar pelo quê? Exatamente sobre isso. Senhor, eu não quero usar as armas do mundo, eu quero usar as armas espirituais que vão destruir essas fortalezas, que vão destruir esses pensamentos que me afastam de Ti, que vão destruir essa maneira de viver que é segundo o padrão do mundo, que vão destruir a arrogância que às vezes entra no meu coração e que me fazem negar a verdade da Tua palavra que é ministrada, e que me faz fechar os ouvidos e o entendimento para isso, como se isso não fosse para mim. Porque se é palavra do Senhor, eu quero que esteja no meu coração para eu não pecar contra Ti. Se tiver um bloqueio para eu criar dentro do meu coração, que seja sobre as vãs filosofias, que sejam sobre a arrogância, que seja sobre aquilo que não agrega e não contribui. E com que arma a gente luta essa milícia? Com jejum, com oração, com presença de Deus, com busca da presença de Deus. Não vai ser fácil. O salmista, no Salmo 42, conta uma experiência que ele estava tendo. Ele era acostumado a estar no templo, e uma vez ele estava se deslocando para o templo, e aí ele começava a dizer para a alma dele: eu vejo as pessoas indo, olha só, mas o meu coração não está legal, eu não estou me sentindo bem, porque está batida a minha alma, eu estou me sentindo assim, vou ler com você. Salmo 42. Vou começar do verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na tua presença e me apresentar-me a ti, Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, portanto me questiono o tempo todo: onde está o teu Deus? Verso 4.
Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto com a multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos, júbilos e louvor entre as multidões que festejava. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Senhor. Oh, meu Deus, esmorecida está minha alma, pois por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo das águas chamo as torrentes no toar das suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitam sobre mim. Verso 8. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. E se você continuar lendo, você vai perceber que o salmista está vivendo esse conflito. A alma dele querendo sentir tristeza, melancolia, dor, sofrimento, e ele entendendo, não, existe uma palavra de Deus que eu preciso carregar dentro de mim. Então por que tu está abatida a minha alma? Crê em Deus, lembra do Senhor, lembra-te do teu Deus. Não vai ser fácil jejuar, não vai ser fácil abrir mão das coisas, lembra da palavra do Senhor. Não vai ser fácil dizer não para algumas coisas, lembra da palavra do Senhor. Usa esse instrumento como palavra do Senhor para te trazer ânimo e disposição e te levantar desse marasmo que às vezes a nossa alma tenta nos colocar. Porque é sobre essa influência que a gente tem que combater. Não vai ser fácil, mas eu quero conclamar você para que a gente esteja jejuando e orando ao longo dessa semana. Escolha sobre o que você vai jejuar, discipline o seu corpo sobre o dia que você vai, o horário do dia que você vai orar e ler a Bíblia. E se precisar de alguma coisa, como irmãos e como igreja, nós estamos à disposição. Queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos nessa manhã. Eu não sei como essa palavra chegou ao teu coração, mas mais do que possa parecer argumentos e convencimentos, que o Espírito Santo de Deus possa nos mostrar os pontos em que nós precisamos nos arrepender, confessar e alcançar misericórdia da parte de Deus. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. Se você entende que precisa ter uma atitude de arrependimento sobre algo, peça perdão a Deus. Se você entende que tem vivido um estilo de vida que tem seguido um outro caminho, uma outra direção, aproveite esse momento para se arrepender diante do Senhor. Não é para mim que você tem que confessar, não é para mim que você tem que arrepender, é diante do Senhor que esse processo acontece, e Ele sonda o teu coração, Ele contempla a sinceridade do teu coração e o propósito do teu coração. Se você tem dificuldade com as palavras, fale do seu jeito, Ele te conhece do jeito que você é. És maravilhoso, Senhor. Se nessa manhã tiver alguém aqui, estão todos de cabeça baixa, de olhos fechados, mas se tiver nessa manhã alguém aqui que entende que precisa tomar uma posição diante de Deus, eu queria dar essa oportunidade para você fazer um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você e eu quero ter essa oportunidade de apresentar a sua vida diante do Senhor. Não se sinta pressionado, obrigado, mas eu quero poder fazer isso por você nessa manhã. Nesse momento nós rendemos graças ao Senhor, na certeza de que o Senhor conhece toda a nossa vida e toda a nossa história. A palavra nem chegou na nossa boca e o Senhor já sabe todo completamente. Nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, e pedir que o Senhor nos ajude nessa caminhada, guiados pelo Teu Espírito Santo.
que a gente venha diminuir enquanto vontade própria, enquanto nosso eu e o nosso querer, e que a gente venha ter a nossa vida submissa plenamente ao Senhor. Que o Teu Espírito que habita em nós, que vivifica o nosso ser, possa nos renovar em força e nos conduzir no centro da Tua vontade. Nós queremos repreender todas as vozes que trazem confusão na nossa mente, todas as vozes que trazem confusão ao nosso coração, e todos os sentimentos que nos afastam do Senhor, todas as vãs filosofias, arrogância e tudo aquilo que nos impede de desfrutar plenamente o relacionamento com o Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus e consagramos o nosso ser e a nossa vida a Ti. Nós assumimos o compromisso desta semana de jejum e oração e cremos que nessa jornada o Senhor se revelará como Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos que o Senhor revelará do Teu amor, do Teu poder e da Tua graça. Nós cremos que ao longo dessa semana seremos transformados de dentro para fora. O nosso coração será transformado pelo Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que ao longo dessa semana a revelação de quem o Senhor é nos envolverá de forma tremenda, poderosa e sobrenatural, nos levando a experimentar o sentimento e a apropriação de filhos Teus em cada ambiente, em cada oportunidade, Pai. Que os céus estejam abertos sobre as nossas cabeças e que a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, se revele do deitar ao levantar. Tomamos posse em fé e fazemos isso em nome de Jesus, abençoando a vida dos Teus filhos, da Tua filha aqui na frente, e o nome do Senhor sendo glorificado, na certeza de que obras maiores o Senhor ainda há de fazer, e o Senhor contempla a sinceridade, a disposição e o propósito dos corações. É assim que nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Dê graças a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, eu queria que você separasse para que a gente fizesse a oração final, abençoar a sua semana. Se você for fazer alguma transferência bancária, aí na costa da cadeira aparece as informações do QR Code. Aqui na tela também, acho que daqui a pouco antes coloca, tem aí o QR Code. Mas se você precisar de um envelope, basta fazer um sinalzinho que a gente faz o envelope chegar até você. E aí você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto você separa o seu dízimo, sua oferta, eu digo para você que quarta-feira a gente está aqui às 19h30 para o nosso estudo bíblico, está sendo muito bom. E domingo que vem nós entramos na nova série de ministrações, tá? Não perca, domingo de ceia, inclusive, primeiro domingo do mês. Ontem tivemos o culto de mulheres e agora no mês de outubro a gente vai ter uma programação muito boa para as crianças, tá? Se prepare aí também, que a gente vai ter dia 12 pela manhã uma atividade com as crianças aqui na igreja, vai ser bem legal, tá bom? Então, se você já separou seu dízimo, sua oferta, eu quero orar por você, abençoar a sua semana e nos despedir dessa reunião. Pai, o que temos nas nossas mãos nesse momento são recursos e queremos consagrá-los a Ti. Que eles sejam sementes plantadas em terra boa, com uma entrega sincera dos corações que glorifica o Teu nome. De corações que entendem que fazem isso livremente como adoração e louvor a Ti. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos tais sobre cada vida. Que o Senhor possa fazer sobre a vida dos meus irmãos aquilo que eu sou incapaz de fazer. E que nenhum homem algum é capaz de fazer, só o Senhor, que é Deus provedor e Deus todo-poderoso. Faça abundantemente, Pai, sobre a vida deles é o meu clamor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja repousando sobre você, sua família, sua casa, sua história, seu ambiente de trabalho, aonde o Senhor te plantar, na tua casa, do deitar ao levantar, você seja alvo da bondade e da misericórdia do Senhor, e que você experimente a companhia do Senhor ao longo de todos os dias da sua vida. É assim que nós te abençoamos e fazemos isso para a glória de Deus, o Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.